Oi gente, tudo bem? O meu nome é Lorena Eltz e seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Bom, já fazem aí quase 2 meses que eu tô compartilhando a minha vida com a colostomia na internet, né? Apesar de só fazerem 2 meses que eu comecei a postar sobre isso, eu já tenho a colostomia já fazem 8 anos. Então é um processo que já faz parte da minha vida há muito tempo e eu já tenho contato com esse assunto e vivência com esse assunto há muitos anos, mas eu sei que eu só comecei a compartilhar isso com vocês agora e sinceramente estou muito feliz desde que eu comecei a falar, porque eu percebo que cada vez mais eu consigo chegar em mais pessoas que também usam colostomia. E sério, cara, quando eu comecei tudo isso, eu achava que eu era, uma das únicas pessoas que usa colostomia no Brasil inteiro, sabe? Pessoas jovens. Porque eu realmente não conhecia outros jovens que usavam colostomia e que passavam pelas mesmas coisas que eu. Quem nunca se sentiu sozinho, não é mesmo? Um dos meus primeiros vídeos aqui nesse canal, eu falei sobre o meu processo de aceitação e assim, o momento, né, que eu decidi postar na internet sobre a colostomia e por que eu escondi por tanto tempo. Então gostaria de dizer que já tem esse vídeo bem completo falando os meus motivos, meus processos mais internos do porquê que eu escondi. Mas hoje eu gostaria de tocar num assunto de autoestima mesmo da mulher com colostomia. E eu também queria falar sobre o que foi determinante para mim entender que eu ia viver a minha vida com a colostomia, certo? Se você tá caindo de paraquedas nesse canal, deixa eu fazer aquela breve historinha da minha vida, como eu faço em todos os vídeos. Eu tenho doença de Crohn desde meus 5 anos e com 12 anos eu fiz a minha primeira cirurgia de reconstrução do intestino, no caso de colocar a colostomia, porque eu retirei meu intestino grosso porque estava muito inflamado. Então, hoje em dia, eu não tenho mais intestino grosso e realmente a colostomia ela se tornou um grande meio para minha sobrevivência, digamos assim, né? Quando a gente fala de aceitação do corpo, né, a gente precisa fazer sim o recorte de aceitação do corpo feminino e do corpo masculino. Aqui a minha história é toda baseada num padrão onde eu sou mulher cis, então os meus dilemas de aceitação e as pressões que eu sofri foram também devido ao fato de eu ser mulher, né? A gente sabe que as mulheres elas sofrem uma imensa pressão estética e machismo, assim, com relação à imagem, né? Então, nós mulheres somos muito cobradas da nossa aparência, do nosso visual, de como tá o nosso corpo. Não importa o trabalho que tu faça, o que tu estude ou o que tu esteja falando, as pessoas vão estar falando da tua aparência, da roupa que tu tá vestindo, do teu cabelo, da tua maquiagem. E comigo não era diferente, eu era uma menina que já era baixinha desde muito nova, porque desde muito nova eu tenho a doença, então eu nunca consegui crescer direito. Desde que eu coloquei a colostomia com 12 anos de idade, eu escondia ela, né? Então assim, isso já não é novidade, eu falei isso pra vocês. Eu escondia de todas as formas e de todas as pessoas. E na real, acho que o meu grande medo e as grandes questões que ficavam dentro da minha cabeça, que é o ponto desse vídeo, é que eu tinha muito medo das pessoas descobrirem que eu usava colostomia, porque eu acreditava que a colostomia ia ser uma coisa que logo ia sumir da minha vida, que eu ia poder tirar. Eu vou explicar pra vocês como que é a minha cirurgia, tá? Eu tirei o meu intestino grosso, mas eu ainda tenho um pedacinho de reto e tem como fazer a conexão. Quem me entende, quem entende de intestino vai estar entendendo o que eu tô falando, tá? O que eu queria dizer pra vocês é que como eu sabia na minha cabeça que existia essa possibilidade, eu achava que assim, que era só eu ficar bem, que em qualquer momento que eu ficasse bem, que eu ficasse saudável, que sei lá, que eu não tivesse sem crise, que o meu médico ia falar: Lorena, vamos para a cirurgia, você vai tirar sua colostomia. Então eu criei dentro da minha cabeça, quando adolescente, de que eu não ia contar pra ninguém que eu tinha colostomia, porque eu achava que eu ia poder tirar a colostomia, então ninguém ia ficar sabendo que eu usei. Sei lá, gente, na minha cabeça fazia muito sentido, mas hoje em dia, pensando bem, eu fico não era mais fácil ter falado? Mas é aí que vem a questão, né? O processo de aceitação, eles são únicos, particulares para cada um.
Não tem como eu te falar que o mais certo era eu ter falado, ter contado, que era pra ter aceitado antes. Não tem como eu falar isso pra Lorena do passado, porque a Lorena do passado precisou do tempo dela pra entender, pra digerir e pra aceitar do jeitinho dela, sabe? E pra se tornar a pessoa que eu me tornei hoje. Então eu me sinto assim, é uma sensação até de revolução, sabe? É um sentimento revolucionário criar e falar sobre algo que não era falado antes. Que essa coisa que eu tinha de tipo, mas uma hora eu vou tirar a colostomia, então eu não vou falar pra ninguém, eu não vou aceitar uma coisa que um dia não vai mais pertencer a mim. E eu acredito que isso, aqui eu tô falando da colostomia, mas você provavelmente deve ter alguma coisa assim também, sabe? Processos de aceitação de alguma particularidade sua, de algo que você não gosta. Então existe uma das fases assim no processo de autoestima e processo de autoconhecimento que é justamente essa negação, que era o que eu fazia, entende? Então, inclusive assim, negar que eu tenho um problema com aquilo. Então, eu fiquei nessa fase de negação da colostomia por muito tempo. E é aqui que eu queria convidar vocês para pensar as coisas que você não gosta em si, as coisas que te incomodam, ou as coisas que você fica falando que uma hora vai resolver. Então talvez assim você não esteja satisfeita com o seu peso, com o seu cabelo, com alguma coisa, e você fala, não, mas isso aí eu vou mudar. Sabe essas coisas assim que a gente fica tipo falando assim, não, mas quando chegar lá, eu vou me aceitar. E, na verdade, a gente pode começar esse processo de aceitação hoje, sabe? A gente não precisa esperar um milagre acontecer ou ficar esperando que a coisa se reverta para que a gente goste. Eu achava que eu só ia gostar do meu corpo, que eu só ia gostar de mim, que eu só ia ter relacionamentos, que eu só ia ter amigos quando eu tirasse a minha colostomia. Então, o que eu quero dizer para vocês é... Se você identificar, se você aí olha pra si, vê os seus processos de autoestima e tal, se você se identificar num processo de negação, assim como eu fiquei por muito tempo, cara, sério, tenta ver as origens das coisas e tenta reverter isso, né? Negar alguma coisa, negar algo que é parte da sua vida, não é bom em nenhum momento. Ficar negando que aquilo te faz mal não é legal. Dentro dessa minha história, a grande virada de chave, o que mudou pra mim, foi uma consulta que eu fui. Sim, nesses 8 anos, né? Uma consulta. Como